CQCS especial trazendo um alerta muito importante. Surge mais um mercado não regulado, tomando proporções preocupantes e deixando a sociedade na mão. O Quintocred anunciou recentemente a sua desistência de atuar no segmento de fiança onerosa. Mercado esse que deveria ser atendido por seguradoras no fiança locatícia, pelos bancos com as cartas de fiança, ou outros mercados, outros tipos de lastro, né, como bens, calção ou até a capitalização. E a derrocada da Quintocred traz à tona um mercado enorme, com muitos players, deixando a sociedade realmente desprotegida, e estimulando a reflexão das imobiliárias, que, enquanto a sua responsabilidade civil, pelos contratos que ela é gestora, e dos proprietários, para ter um pouco mais de atenção, quem é que está garantindo os seus aluguéis. Então, eu trago aqui o nosso especialista, Alfredo de Castro, consultor de seguros, na minha opinião, um dos pais do mercado de fiança locatícia, e que vem compartilhar um pouco do seu conhecimento e as suas preocupações nessa nova realidade. Salve, Alfredo, muito bom ter você com a gente. Tudo bem por aí? Boa tarde, Gustavo. Tudo bem com você? Obrigado aí pelo convite e pela apresentação. Agora, eu dispenso o pai do seguro fiança, tá? Eu já tenho 4 filhos, já está muito bom. Já paga muita pensão. Já paga muita pensão para ter mais um filho, aí não é o caso, não. Mas Mas a gente... na verdade, quando eu te trago, Alfredo, como um dos pais do fiança locatícia, é que eu assisti, né? Testemunhei, na verdade, o seu envolvimento em criar esse mercado. Me lembro bem, na época da utilização da capitalização como um recurso também para garantia de aluguel. E quando surgiu o advento da Quintocred, que ficou um pouco turvo para mim, a minha equipe do CQCS pedindo orientação, falei, opa, lembrei de alguém que, numa outra situação, em outro momento de um mercado não regulado, estava aqui com a gente, batalhando por essa regulamentação. Então, isso que a gente passou na área de garantias, né? A gente cita sempre a proteção veicular, a garantia estendida, mas o seguro garantia também enfrentou isso, especialmente com seguradoras heterodoxas, que o CQCS conseguiu ajudar a encerrar operações, mas, a posteriori com as cartas de garantia fidejussórias, também outra Uhum, medida muito criativa, onde alguém que não tem lastro oferece garantia para obras muito grandes. Então, na nossa indústria, isso não é novo. Mas eu queria uhum. conversar com você um pouco, focado com a sua visão da fiança onerosa, né? De onde ela vem, o que é que se fazia necessário para bancar esse tipo de risco e como é que a gente culminou na chegada do Quintocred, deixando tanta gente na mão. Então, Gustavo, esse é um assunto que agora veio muito à tona pela questão do Quintocred, mas nós já estamos convivendo com esse modelo, sei lá, uns 5 anos, que vem aparecendo várias garantidoras. E é bem aquilo que você falou, é similar a outras operações que simulam um fundo mútuo, que é o seguro, mas de fato não guarda nenhuma relação com o seguro e deixa o mercado exposto a isso que aconteceu. A fiança onerosa começou com o Crédito Pago, acho que é aqui de Joinville, e cresceu muito rapidamente, por motivos que a gente até desconhece, porque desconhece não, a gente tem ideia. O modelo era muito simples. Primeiro, não tinha corretor, evidentemente, o corretor não pode intermediar esse tipo de operação, e havia muita remuneração para a imobiliária. Então, a imobiliária ganhava muito dinheiro com essa operação, ao contrário das operações tradicionais de seguro. A gente acha que é só isso que fez proliferar esse modelo, porque não havia nenhuma outra razão. As imobiliárias entendem de garantia e sabem, né, quer dizer, deveriam saber, lendo o contrato, que tipo de garantia eles estavam absorvendo. Eu me lembro que no começo
essa jornada, e eu estou aí há muitos anos fazendo isso, as imobiliárias têm um certo preconceito sobre uma figura chamada fiador profissional. Eles até se organizavam para evitar essa figura, que era um fiador só, que garantia vários contratos de locação. E tinha um imóvel só. Mas, pelo menos, ele tinha um imóvel. Quer dizer, o fiador precisava provar que tinha um imóvel. De repente, começam a aparecer empresas de fiança profissional que não precisam mostrar que tem nada, não se olha balanço, mesmo que se olhasse, isso não faria diferença nenhuma, mas não se olha absolutamente nada, a não ser um modelo. Ele veio revestido de um modelo igual ao seguro-fiança e que não tem absolutamente nada a ver um com o outro. No começo, se falava assim, esse tipo de garantia de fiança onerosa é garantida por um cartão de crédito, quando também transmitindo uma mensagem errada para o mercado, porque, na verdade, o cartão de crédito não garante nada. O cartão de crédito é só um meio de pagamento para quem faz a fiança onerosa. Então, é preocupante o que está acontecendo. O pessoal já estava mais ou menos alertado, mas chamou atenção porque é um grande player que parou, mas não tenha dúvida, várias garantidoras pequenas ficaram pelo caminho sem que ninguém soubesse. Né? Abriram e fecharam suas portas meses depois. Porque, como você bem falou, você começa um fundo mútuo arrecadando, né? Vai entrando dinheiro e depois você tem um amadurecimento, ainda mais no fiança locatícia, você tem um amadurecimento da sinistralidade, como a gente chama, em torno de 18 meses. Daí vira uma espécie de uma pirâmide, né? Porque você precisa continuar captando para poder pagar o sinistro futuro. Mas na hora que a bicicleta para de andar ou diminui a velocidade, ou, o que é muito comum, eles erraram na taxa, na precificação, que eles brigam muito por essa questão de taxa, aí... Acho que você conseguiu passar por todos os pontos importantes que a gente precisa falar, mas eu queria ir por partes, para ajudar o pessoal a entender. A lei do inquilinato, ela prevê essa figura, certo? Sim, prevê. Fiança onerosa. Uhum. E a fiança onerosa, é, fiança locatícia, a fiança tradicional, e ele determina algum critério para essa fiança onerosa na lei? Então, Gustavo, esse que é um probleminha, essa é uma falha, não diria na lei, mas, enfim, na interpretação dela. Você tem quatro formas de garantia quatro formas de você garantir locação hoje previstas na lei. Fiança, que é o fiador tradicional, que é onde se encaixam as fianças onerosas aí. O seguro de fiança locatícia, que é a PAT, que é uma modalidade que não precisa dizer como é, através de uma pólice, seguradora e tal. Você tem a caução, que a caução já me esqueci da caução. A caução, que se for em dinheiro pode ser no máximo de 3 vezes, e se for em outro bem imóvel, pode ser em título de capitalização, por exemplo, que daí já pode ser mais do que 3 vezes, não tem limite, é uma forma de caução. E você tem a seção fiduciária de cotas de fundo de investimento, que é muito pouco utilizada, agora que estão começando a mexer um pouco com isso, mas eu ainda tenho minhas dúvidas com relação ao modelo também. A fiança onerosa, então, entra como a fiança tradicional. Como a fiança tradicional, na mesma categoria onde entra o fiador tradicional. Muito bem. Então, em algum momento, a lei diz o seguinte, diz claramente assim, a fiança pode ser onerosa, ponto. Não explica... Alguém pode pagar por esse serviço. Isso. Só que não diz... Então, aquele nosso fiador profissional que a gente tentou banir, se encaixaria também nela. Se encaixaria também nela, exatamente. Porque, veja, qualquer atividade econômica, ela tem que sofrer algum tipo de fiscalização e regulamentação, tá certo? Desde a padaria, farmácia, todo mundo sofre algum tipo de regulamentação nesse mercado. Quando você fala em fiança onerosa, quer dizer, qual era a fiança comum quando essa lei surgiu em 91? Existiam 2 tipos de fiança comuns, o fiador e a fiança bancária, que os bancos concediam. Quer dizer, se você não colocasse na lei que a fiança poderia ser onerosa, os bancos não poderiam operar nesse segmento, porque não poderiam cobrar. Então, a fiança onerosa, eu entendo assim como a intenção do legislador era absorver uma instituição financeira para poder garantir
através, através de recebimento de valores. Porém, instituições regulamentadas, né? Eu não acredito que o legislador pensou em que poderia qualquer pessoa abrir uma empresa, né, e sair cobrando fiança, cobrando do inquilino lá valores, dando garantia ao proprietário, que entra num mercado completamente obscuro, que é um mercado onde você não vê o dinheiro. Você não sabe se aquela empresa... Você tem grandes players que você não duvida da capacidade financeira. Mas mesmo os grandes players, vira e mexe, não quero mais brincar disso. Não gostei de descer para o play, vou voltar para casa de manhã, né? Exato, meu amigo. É isso que chama mais atenção nessa operação. Quer dizer, não foi um player pequeno, foi um player grande. Então, se um player grande... Que não fez uma venda de carteira prévia. Simplesmente disse que vou encerrar dentro do prazo de 120 dias e encerrar o processo. Na verdade, eles baixaram até para 60, né? Então, assim, se você pedir a exoneração, e que ainda não foi pedida a exoneração, né? Se você pedir a exoneração, você tem que, primeiro, o contrato tem que estar vencido. A lei diz que o contrato tem que estar vencido. O contrato você não pode pedir a exoneração se o contrato estiver vigente? Não, não pode. A lei é muito clara nesse sentido. O contrato, por exemplo, se eu faço um contrato de 30 meses, que é o mais comum, você tem que, como o fiador normal ou a fiança onerosa, você tem que aguardar o vencimento desses 30 meses, aí você dá um aviso prévio de 120 dias de que vai se exonerar e você ainda é obrigado a garantir mais 120 dias. Essa é a regra clássica da exoneração, que nem sempre é cumprida, nem sempre é cumprida, inclusive por quem já saiu do mercado. Né? Quer dizer, esse é um problema já do próprio fiador. O fiador agora, fiador pessoa física, você também pode, ele pode se exonerar no final do contrato e deixa o locador na mão. Grande diferença em relação ao seguro-fiança, que não tem essa prerrogativa da exoneração. Seguro-fiança, ele vai até a entrega das chaves. Salvo algumas exceções, quando ela sai, por exemplo, ela quer sair, ela sim tem que vender carteira, 100% da carteira, para dar continuidade. Tem que colocar isso em outro lugar. Tem que colocar isso em outro lugar, já aconteceu esse tipo de operação. Mas teve outros que não conseguiram colocar, outras seguradoras que não conseguiram colocar, pararam de aceitar negócios novos, mas continuaram a dar garantia até a entrega das chaves. Tem gente que já saiu do mercado há 10 anos e que tem seguro-fiança garantindo ainda, porque a pessoa não saiu do imóvel, entende? A gente tem ouvido falar de Quinto Cred, tem falado de Loft. Tem mais gente nesse mercado? E tem, meu amigo. E não são poucos, não. Tem muitos. Pela facilidade, Gustavo, com que se faz isso. Então, por exemplo, eu posso me travestir de uma startup e sair por aí dizendo que eu garanto aluguel a partir daquele momento. Eu tive um aporte de alguns milhões na minha startup e tal, não sei o quê, tá tudo bem, ok. Mas você tem esse modelo, você tem modelos, por exemplo, tem uma corretora que atua na área de seguro-fiança aqui em Curitiba, que foi denunciada por uma seguradora publicamente por irregularidades e disse para essa corretora: eu não vou mais renovar suas apólices, mas por sua culpa, né? Porque você representa o segurado, então você está sendo penalizado, o segurado está sendo penalizado pelas suas atitudes. Muito bem, o que fez essa corretora, que também é conhecida por, enfim, problemas financeiros que tem aí? Ela foi lá e abriu uma garantidora. Quer dizer, abriu uma própria corretora de seguros, foi lá abrir uma garantidora e disse para os seus clientes: olha, a seguradora Y não vai renovar, mas você vem para cá que eu garanto para você. Quer dizer, o negócio é tão complicado que está escalando. Quer dizer, imagina o corretor que não poderia, pode ser alguma, intermediar esse tipo de coisa, ele está abrindo esse negócio. Então, imagine você a quantidade de operações similares que tem por aí. E as imobiliárias aceitam um garantidor desse? Esse que eu fico impressionado. Eu fico mais impressionado que você, meu amigo, já estando há mais de 30 anos nesse segmento só de imobiliária. Porque, de novo, o que existe é uma remuneração. Existe uma remuneração, tá? Então, se a imobiliária for imediatista, porque nem todas aceitam, tá? Tem imobiliárias que não aceitam fiança onerosa de jeito nenhum.
Elas trabalham só com seguro-fiança e ponto. Mas você tem imobiliárias que aceitam a fiança onerosa sem ler contrato, inclusive, sem saber exatamente como funciona a exoneração, sem ver qual é a capacidade financeira daquele garantidor, quer dizer, não fazendo o seu dever de casa básico, né, que é escolher uma garantia sólida para o proprietário, e quando dá problema, enfim, como deu, a imobiliária esquece da sua própria responsabilidade civil, né? Porque ela está ali para proteger o interesse do proprietário, que é o seu cliente, né? O proprietário é um médico, é um dentista, ele não tem que entender nada de garantia. Então, a imobiliária aceitar esse tipo de garantia, ela pode ser responsabilizada civilmente pela interrupção da garantia, por exemplo. Que você interrompe a garantia, o inquilino fica inadimplente, quem vai pagar o prejuízo? A imobiliária? Não vai. O prejuízo vai ficar para o proprietário, né? Então, realmente. Aí cabe a ele ir cobrar da imobiliária, né? Buscar responsabilizar civilmente ela por isso. Nossa, E não, e eu acho não que a gente tenha tem. dúvida que muitas vão, viu, Gustavo? Muitas já estão indo. O que eu estou muito feliz de lhe reencontrar e muito triste, né, de ser por um tema como esse, né? E ver que a sociedade brasileira caminha mais uma vez para total falta de noção do que é se proteger, né? Eu fico aqui sempre catequizando, evangelizando que o que a gente vende é tranquilidade e as pessoas acabam comprando batida de carro, né, o incêndio da casa. Mas quando acontece um evento desse, onde eu descubro que eu tô realmente estupefato. Para mim, eu não imaginava que as imobiliárias bancavam esse tipo de risco, e se bancassem, que elas o fizessem de uma maneira, de alguma forma regulada, né? E, mais uma vez, o mercado de seguros acaba sendo uma das principais saídas para quem quer realmente ter tranquilidade. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para os corretores de seguros e para as imobiliárias de por que evitar a fiança onerosa e por que focar no seguro de fiança locatícia. Para as imobiliárias, fica assim uma mensagem muito clara de que fiança onerosa é basicamente um fiador profissional que não precisa comprovar lastro e que pode se exonerar, bem diferentemente do que acontece com o seguro. Já do ponto de vista das seguradoras, elas tiveram essa surpresa, vamos dizer assim, do crescimento absurdo que teve a fiança onerosa, mas elas não se preocuparam muito, Gustavo, porque você conhece bem seguradora como poucos, aliás, talvez seja a única que saiba absorver risco de uma maneira consciente, né, com reserva, enfim, da forma regulamentar. E para os corretores, eu sei que essa é a sua bandeira maior, e eu admiro você e o CQCS por isso, os corretores, eles agora eles perderam muito o mercado para essas garantidoras. E com esse movimento recente, eles estão pondo esse case embaixo do braço e voltando para suas imobiliárias com aquele, olha, eu te disse, né? Então, eu tenho certeza que eles vão recuperar muito mercado, porque, com certeza, imobiliárias que, não só as que faziam com Quintocred, mas outras, enfim, que fazem com outras garantidoras, ficaram alertas a isso, e o corretor é o agente fundamental para voltar lá e dizer, olha, o caminho, como você vê, há mais de 30 anos, é o seguro-fiança mesmo, e não há outro mais seguro do que esse para você fazer locação. Então, meu amigo, basicamente é isso. É um problema reincidente na área de seguros, e novidade na área de seguro de fiança, mas cujo destino vai ser muito parecido com o que foram os outros no final. Quer dizer, não há como dar garantia sem ser uma seguradora. As pessoas, uma hora ou outra, vão ter que entender isso de uma vez, né, Gustavo? Alfredo, eu acho que a gente consegue perceber que a resiliência do seguro, né? Outro dia eu estava fazendo uma apresentação e eu falei que o seguro existia antes do dinheiro e alguém achou que eu estava brincando, que era uma paródia, né? E o seguro é da época do escambo, né? Então a gente está sempre
se alavancando no real mútuo, né? Então, a única maneira de ter um seguro sem lastro é quando é o verdadeiro mútuo, né? Seja uma família, ou uma associação de profissionais, ou qualquer Sim, outro modelo, tem que ter pré-pagamento e tem que ter lastro. Eu queria sim. agradecer a sua presença, dizer a você que é um prazer reencontrá-lo e que voltemos aqui a falar de como o seguro de fiança locatícia, mais uma vez, colocou o seguro como a principal opção, a principal solução para quem quer realmente estar protegido. Gratidão, meu irmão. É isso, meu amigo. Muito obrigado, viu, pela oportunidade, prazer em revê-lo. E o caminho certo acaba aparecendo sempre. O caminho certo vai ser sempre seguido no final, não tenha dúvida.